Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui nesta live. Vamos adorar o nome de Jesus. Viemos aqui para poder levar o Evangelho, falar do amor de Cristo, da semente que transforma vidas, da semente que traz salvação, cura, restauração, da semente que salva almas e o conduz para o céu. Vamos adorar o Senhor. Quando você está distante de Jesus, é tempo de voltar. Preste atenção na letra deste hino. Meu Deus. Árvore cheia de vidas cortaram. Meu Deus, aleluia. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Oh, aleluia, Jesus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. É verdade, Jesus. Alguém diz: só estou aí, mas Deus mas diz: Deus diz: vem vir daí, e eu vou restituir. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. As águas, oh glória, esse caso envelheceu na terra sua raiz, ouça o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança, pra árvore cortada, oh glória a Deus, e tudo novamente irá voltar. Através da palavra de Deus, Ele vai restaurar a sua vida. Ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: vem vir daí, e eu vou restituir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A esperança da árvore cortada novamente crescerá, ao cheiro das águas que se caso envelheceu na terra sua raiz, ouça o seu fruto morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. Das águas, o cheiro das águas, que Deus me ajuda restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele colocou de pé. Restaurou a casa toda, a minha família, e hoje todos nós te servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu lembrava das promessas
Deus salvar a tua casa. Você vai ver Deus salvar a sua família através do Evangelho de Jesus, através das palavras de Cristo. Nunca desista da sua família. Nunca desista dos teus filhos, da tua esposa, do seu marido. Nunca desista. Jesus vai salvar. Haverá salvação na tua casa. Haverá salvação na sua família. Em nome de Jesus. Creia nesta palavra, meu irmão. O Evangelho tem poder. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Ei, Jacó, sei que você não esperava por esse erro. Oh, aleluia, Senhor. O filho que você achou que estava morto lhe fará surpresa. Meu Deus, aleluia. Sei que os anos, olha Deus falando com você aí, ó. foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Foi difícil, não foi? Ver a casa cheia e seu José não estando lá. Mas ó, Mas deixa eu lhe falar. aguenta. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias boas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Eu sou o pai presente que não desampara. Essa situação chegou, vai ter virada. Eu não sei o que você está vivendo nesta noite, o que você está passando. Eu não sei o que você está vendo na tua casa, mas essa situação vai ter virada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Glória, glória, glória a Deus. Ver a casa cheia, seu José não estando lá. Volta o Mas filho. deixa eu te falar. Aguenta. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias boas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Eu sou o pai presente que não desampara. Essa situação chegou, teve virada. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias novas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Eu sou o pai presente que não desampara. Essa situação chegou, teve virada. Escute. E analisar, Faz. eu Oh, vou tentar. olha aí, ó. Eu li, Ei. não vou provar. Suspeito está nas minhas mãos. E todo eu vou arrumar no meio do Egito. É o que ele faz. Oh, glória. Eu sou o guarda de Israel, o poderoso Deus, pai presente que não desampara os filhos seus. A túnica manchou e você chorou. Glória a Deus. Prepara pra sorrir quando ver o governo. Deus vai fazer coisa grande na tua casa. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Aqui de novo você vai ver. Tá do nosso lado, mas só você quer. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Para dar sonho com os olhos que eu sou o Deus que daqui a pouco vai te Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus vai te surpreender. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Marcos. Vamos meditar no livro de Marcos, no capítulo de número 4.
verso 26, Marcos, capítulo 4, no verso de número 26, diz assim a palavra de Deus, meus amados irmãos. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque já é chegada a ceifa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela honra de poder estar aqui ministrando a Sua palavra. Peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo convença nesta noite corações que necessitam da semente, que é a Sua palavra, e que haja salvação, que haja libertação, restauração, transformação de vidas, pois a Tua palavra tem poder de mudar histórias, ressuscitar mortos. A Tua palavra faz com que o impossível aconteça, se torne possível. Então que nesta noite eu peço a Ti, que a Tua palavra, o Evangelho, alcance vidas, corações, e que haja salvação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo de número 4, no verso de número 26, ela começa dizendo algo muito interessante. Ela começa dizendo assim: disse ainda, o reino de Deus é assim. Ali começa a falar como é o reino de Deus. Marcos capítulo 4, verso 26. É como um homem, como se o homem lançasse a semente à terra. O verso número 26 fala sobre isso, que o reino é como se um homem lançasse a semente à terra. Quando nós vemos Jesus iniciar o ministério, ele inicia o ministério pregando o arrependimento. Ele inicia o ministério levando a palavra para que as pessoas sejam quebrantadas, se arrependam e venham para Cristo e sejam salvas, e sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas pelo poder sobrenatural e absoluto do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando ele fala sobre o reino nesse texto, ele fala sobre um homem lançando a semente. É por isso que Deus ele dá muita ênfase quando ele fala para a gente assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O propósito de lançar essa semente, a semente, nós sabemos que é o Evangelho, é a resposta que dá o Evangelho. Jesus disse assim, que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. E este dom gratuito de Deus é recebido por intermédio do Evangelho. Quando você crê no Evangelho, para que aqueles que creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nessa noite, o que Deus está dizendo para nós? É tempo de parar de desacreditar. Precisamos parar de desacreditar da nossa família, das pessoas que nós amamos, dos nossos amigos. Nós olhamos para eles e olhamos, talvez estão mortos em seus pecados, mas nos esquecemos que nós também estávamos mortos em nossos pecados. E alguém levou este Evangelho a nós. E este Evangelho nos ressuscitou dos mortos, e hoje nós estamos aqui. O que Deus está dizendo para nós é: leve o Evangelho. O reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse a semente à terra. A terra é o coração do homem. A única coisa que temos que fazer é lançar a semente, é pregar o Evangelho, é falar do amor sobrenatural e incomparável de Jesus Cristo. Quando você vê alguém lá perdido, irmão, nas drogas, no crime, na prostituição, no pecado, alguém que está distanciado do Evangelho de Jesus, alguém que um dia talvez teve um encontro com Cristo, alguém que um dia talvez pregava a palavra, talvez era um pastor, era um presbítero, alguém que um dia talvez louvava no altar. Não é para você chegar lá e dizer: olha quem você era, olha o que você está vivendo hoje, você é um desviado dos caminhos do Senhor. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está mandando você ir lá dar as boas novas para Ele e dizer que Jesus o ama e continua no mesmo lugar esperando a Ele.
ele voltará. Talvez você é uma mãe, e está pensando, meu filho não volta mais, meu filho não muda, meu filho não melhora. Ei, apenas leve o evangelho. Quem vai fazer a obra não é você. Talvez você está falando do amor de Cristo, você está falando do evangelho, você tem pregado a palavra, só que você não vê resultado. Talvez as pessoas estão pregando a palavra e talvez também não vê resultado. O teu filho continua na mesma, o teu marido continua na mesma, a tua esposa continua na mesma, a tua família continua incrédula. Mas o reino dos céus, ele é assim. É como se o homem lançasse a semente à terra. O que Deus está dizendo para o homem é somente lança a semente. Não tente salvar as pessoas, não tente convencer as pessoas. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Somente pregue, fale do amor de Jesus, lance a semente à terra. Não importa a condição que se encontra o homem, ele ouvirá a voz de Cristo. Não importa a condição, se ele está morto há anos ou há dias, apenas tire a pedra da incredulidade e lance a palavra. Lázaro, vem para fora, e Lázaro virá. Talvez você está vendo a sua própria filha morta. Ei, lance a palavra, menina, eu te mando, levanta, ela levantará. Mas quem faz a obra não é Jairo, quem faz a obra não é a esposa de Jairo, quem faz a obra não é Lázaro, quem faz a obra não é a esposa de Lázaro. Eles tiveram que chamar Jesus. E a palavra ressuscitou tanto Lázaro quanto a filha de Jairo. Então o que nós precisamos é levar Jesus aos corações. Parar de olhar a impossibilidade, o impossível, e lembrar do que Jesus disse para Pedro. Porque Pedro disse para Jesus, então é impossível o homem se salvar. Jesus disse, sim, é impossível para o homem, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Então quando você olhar para alguém que está lá no mundo perdido, distanciado de Cristo, não o julgue, porque um dia você também esteve lá. Não o julgue, porque um dia também eu estive lá. E Jesus me tirou de lá daquele mundo perdido para levar esse evangelho às pessoas. Eu me lembro, meus irmãos, eu vivia num mundo tão perdido. Mas eu vivia num mundo tão perdido, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, era só vazio, era só tristeza na minha alma, sabe? Eu lembro que eu chegava em casa, minha mãe tinha partido, não tinha ninguém na minha casa, eu sozinho, aquela angústia, aquela tristeza, medo. Tinha que ficar procurando lugares para beber, para poder ter uma felicidade momentânea. Procurava boates para ter uma felicidade momentânea, mas não tinha paz no coração. Era ansioso com as coisas, não tinha alegria, não tinha nada. Mais um para me julgar eu não precisava. Mais um para me apedrejar eu não precisava, eu já estava apedrejado, estava humilhado. Mais um para pisar em mim não precisava, a vida já estava pisando em mim. Mais um para me derrubar não precisava, eu já estava caído. Jesus me encontrou no lixo. Ninguém acreditava em mim, algumas pessoas passavam perto de mim e desviavam de perto de mim, porque dizia, lá vai um traficante de drogas, lá vai alguém que é líder de uma facção. Desviavam de mim. Olhava e dizia, isso aí nunca muda, ou é morte, ou é cadeia. Não houve uma mão se estender, foram julgamentos, palavras, vai morrer, e trocando tiro com pessoas, com facções, com grupos. Uma vida triste, uma vida suja, uma vida tomada de angústias, uma vida tomada de solidão, uma vida tomada de nada, não tinha nada. Sabe, não tinha nada, era pura ilusão, fingia ser feliz, andava de máscaras, como hoje, muitos estão andando de máscara, uns já andavam, outros continuam com 2 máscaras, eu também andava de máscara, mas não era por causa de coronavírus, era porque eu não tinha uma identidade, eu mostrava uma alegria que eu não tinha, eu mostrava uma paz que não existia em mim, eu mostrava algo que não tinha em mim. Caído na sarjeta até que Jesus me encontrou. O Evangelho. Um homem simplesmente pregou o Evangelho para mim. Aquela palavra, ela cravou dentro do meu coração, meu irmão. Aquele homem não precisou de fazer mais nada.
Ele simplesmente levou a palavra no lugar onde nós estávamos. Era um lugar tomado de drogas, de armas, e nós estávamos naquele lugar cheio de gente que não andava com Deus. Ninguém andava com Deus, mas aquele homem de Deus entrou lá dentro. Aquele homem de Deus simplesmente acreditou que Deus podia mudar a minha vida. Ninguém mais acreditava. Ninguém mais acreditava. Todo mundo abandonou, largou aí, ó, deixa aí, vai morrer na mão de bandido. Mas aquele homem, aquele crente, ele entrou dentro daquele lavador, estava lá. Ele entrou lá dentro e disse: Jesus te ama e Ele tem um plano com a tua vida. Cristo morreu no Calvário para salvar você. E aquelas palavras entrou dentro do meu coração. Eu disse: como assim alguém me ama? Como assim alguém me ama? Eu me senti amado, eu me senti querido. Eu não entendi muito naquele momento, eu não compreendi muito naquele momento. Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa: não importa, irmão, não importa o que a pessoa está pensando, o que ela está falando. Se ela diz que recebe ou não a palavra, pregue a palavra. A palavra é viva e ela vai fazer coisas novas na vida de alguém. Foi essa palavra que fez algo novo na minha vida. Eu estava morto em meus pecados e a palavra me ressuscitou dos mortos. E hoje eu estou aqui dizendo para você que o mesmo Deus que me salvou, o mesmo Deus que me tirou daquela vida suja, o mesmo Deus que mudou a minha história, Ele vai alcançar teu marido, vai alcançar teu filho, vai alcançar sua família, vai alcançar sua esposa, a tua casa de Cristo. Acredita neles. Não seja mais um que os abandone, não seja mais um que deixa na sarjeta. Pregue para eles, ore por eles, até que Deus os salve. Ainda que você veja e olhe para a tua família e você diga assim: eles nunca se converterão, a última palavra não é nossa. Eu era um projeto que tinha tudo para dar errado. Eu era para estar morto. Eu era um projeto que tinha tudo para dar errado. Hoje eu estou aqui, pregando o evangelho de alguém que me salvou, levando o evangelho daquele que me tirou do fundo do poço, aquele que acreditou em mim e que acredita em você. Talvez você está me ouvindo agora, você está na mesma condição que eu estava um dia. Você está vivendo a história que eu vivi um dia. Eu quero te dizer, o Deus que muda a história, que mudou a minha, está aqui para falar contigo, para mudar a sua. O Deus que me arrancou lá do fundo do poço, como arrancou José, está aqui para te tirar também. Somente creia no Evangelho. O Evangelho tem esse poder, nós não podemos esconder este Evangelho. Estão vendo tantas pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a Cristo, que sabem sobre Jesus e não levam Jesus às pessoas, não pregam o Evangelho. Eu não se envergonho do Evangelho, meu irmão. Ele é poder de Deus para a salvação dos que creem. Então ministre o Evangelho, fale do Evangelho, pregue o Evangelho, não esconda o Evangelho. Não esconda o Evangelho. Não coloque no alqueire, mas no velador, para que ele dê luz a todos que estão ao seu redor. A palavra de Deus, quando semeada no coração humano, ela trabalha por si mesma. Ela não precisa de ajuda humana. Quando é semeada no coração humano, ela trabalha por si mesma. É como se, vou te dar um exemplo. Você tem o Evangelho nas mãos, você conhece a Cristo, e você não fala do amor de Jesus, você não leva Jesus às pessoas, você guarda para você, para a tua própria salvação, para o teu próprio crescimento. Você sabe, mas a tua mãe não sabe. Aí você diz: quero ser um missionário na China, no Japão, quero ser um missionário, um pregador em São Paulo, Rio de Janeiro. Só que a tua mãe não serve Jesus, teu pai não serve Jesus, teus filhos não servem Jesus, sua esposa não serve Jesus. Será que essa missão não pode ser mais perto? Será que essa missão não pode ser dentro da sua casa? Você está vendo a tua casa cair aos pedaços, a tua casa está desmoronando, está todo mundo indo para o inferno, e você está querendo ser missionário na China. Na tua casa eles ainda não creem em Jesus, e você quer abandoná-los para ir para a China. É como se tivesse um carro, você pegasse o teu carro, preste atenção, vou fazer algumas ilustrações. É como se você pegasse o teu carro, você pega o teu carro e para diante de uma sorveteria. Você diz: bem, vou comprar sorvete para mim e para as crianças. E você desce do carro. Quando você desce do carro, ficou dentro do carro a tua esposa que você ama e os seus filhos que você ama de todo o seu coração. Só que de repente você olha para o lado e você vê um rapaz cortando uma árvore.
E você vê que ele não colocou a corda para que ele puxe a árvore para que ela caia do outro lado. Então ele vai cortar a árvore e obviamente a árvore vai cair em cima do carro onde está a mulher da tua vida e os filhos que você ama. Aí você começa a observar aquela árvore, olhar para tua esposa, olhar para a árvore, olhar para os teus filhos. Você tem as boas novas. Você pode falar para eles: ei, saia do carro, vai cair a árvore. Mas você não fala. Você fica olhando a árvore e você fica olhando o carro. A tua esposa está brincando com as crianças, todo mundo rindo dentro do carro. As crianças pequenas dizendo: papai, eu te amo, vai lá buscar o sorvete. Você tem as boas novas. Eles irão morrer se você não falar. Está tudo na sua mão, você conhece a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Só que você restringe a verdade. Você guarda para você. A árvore vai cair, você não fala nada. E a árvore cai e mata a mulher que você ama. Mata os filhos que você era apaixonado. Todos morreram dentro de um carro, sem ver de onde veio aquela árvore. Morreram amacetados dentro de uma árvore, qual você tinha a saída. Pregador, até quando o púlpito vai te fascinar? Até quando pregar dentro da igreja vai te deixar maluco? Até quando você vai ficar estudando para ser um pastor numa igreja, para ser reconhecido pelos homens? Para! Pessoas estão morrendo lá fora, pessoas estão morrendo dentro de uma biqueira de crack, pessoas estão morrendo agora na Cracolândia, não há quem pregue. Jesus está dizendo: ei, pregue a palavra, há tempo e há fora de tempo. Não importa o que os homens dizem, não importa o que os homens estão falando, irmão, entenda isso. Jesus está voltando, pessoas estão morrendo pensando em ir para o céu, estão indo para o inferno, e você conhece a verdade e está brigando por púlpito, por oportunidade. Chega! Não basta nessa vida vã, vazia. Você prestará conta desse egoísmo em querer aparecer, em ser alguém famoso. Não precisamos ser alguém famoso. Não fomos chamados para ser famosos, mas fomos chamados para ser exemplos do Evangelho, para ser canal de bênção na vida das pessoas. Pessoas que você ama estão morrendo sem salvação. E você está brigando para pregar em um púlpito de uma igreja. E você não leva o Evangelho porque você... não sei. É como se... escute. É como se você estivesse no navio. Preste bem atenção. O pouco que você tem pode mudar a vida de alguém. Entenda isso. A pessoa que levou o Evangelho para mim não conhecia muita coisa. Ele só disse para mim: Jesus te ama. Ele foi morrer na cruz para te salvar. Ele é o filho de Davi. Quando eu abri a Bíblia, eu li filho de Davi. Eu perguntei para ele: o que é isso? Ele não sabia me explicar. E da maneira simples dele, ele falou do amor de Cristo. Aquilo mudou minha vida. Talvez você não sabe muito. O pouco que você sabe será muito para muita gente que não sabe nada. O pouco que você sabe será tão grande para quem não tem nada, nem pequeno, para terras vazias de Deus. Pessoas que estão do seu lado estão dizendo assim: ei, prega para mim. O espírito dela está dizendo: prega para mim, fala da verdade para mim. O espírito de a alma de tantas pessoas que estão perto de você estão gritando: ei, fala para mim, me convence, fala do Evangelho, e o Espírito que está em ti virá e me convencerá, e eu me renderei, e você está quieto. É como se você estivesse no navio. Presta atenção nessa ilustração. E o teu navio estivesse numa festa muito linda, e todo mundo bebendo, as pessoas se divertindo, algumas se prostituindo, outras cheirando cocaína, outras fumando, outras se prostituindo, e daquela festa, e todo mundo gostando daquela festa, aquele carnaval dentro do navio, aí todo mundo dizendo: nunca vi um navio tão gostoso desse, é um navio muito bom, tá muito legal, e aquela diversão, o sol raiando, e o povo se divertindo, e bebendo, e bebendo, e bebendo. Aí de repente você ouve um som, uma trombeta no mar. Outro navio chega perto do seu navio, e de repente dentro do navio tem um homem gritando com a mão estendida, dizendo: ei, há uma bomba dentro do navio de vocês, parem essa festa, parem com esta festa, desliguem tudo, nós viemos salvar vocês, nós viemos ajudar vocês, é a única saída, está prestes a explodir, foi detectada essa bomba, vai explodir. Aí de repente o navio chega perto do seu navio.
E um salva-vidas fica na ponta com a mão estendida, dizendo assim: pula, Senhor, me dá a tua mão, quero salvar você. Aí você olha para o salva-vidas e olha para a multidão dançando, sorrindo, e você diz: não, eu não vou pular no navio que não está tocando música nenhuma, que não tem aparência de nada, não tem bomba nenhuma, a festa está boa demais para mim deixar a festa e acreditar que é uma bomba nesse navio. E ele volta para a festa, e o salva-vidas insiste: ei, me dá você, moça, me dá a tua mão, Aí ela para e diz: moço, eu já andei num navio de salva-vida desse, mas eu não quero salvar a minha vida hoje eu quero me perder nessa balada. E ela volta para aquela vida, para aquela festa no navio, e o som está muito alto, e muitos não conseguem ouvir, porque o som está muito alto. De repente poucas pessoas, eu vou repetir para você entender, poucas pessoas conseguem ouvir o salva-vidas, e ele diz: ei rapaz, segura minha mão, meu filho, eu quero salvar você, há uma bomba que vai explodir a qualquer momento. E de repente uma criança segura na mão dele, e ele traz a criança no colo e coloca no navio dele. O salva-vidas pega o rapaz que foi convencido pela palavra, e traz ele para dentro do seu navio, e ele é salvo, e vai trazendo, e poucas pessoas, uma multidão está dentro do navio, e algumas poucas pessoas entraram no navio do salva-vidas para serem salvas, e a buzina toca, e eles gritam: ei, saiam daí, e eles dizem: vai embora, não queremos salva-vidas, nós queremos nos perder nessa balada, nós queremos curtir a nossa vida. Então o salva-vidas se afastou, porque a bomba vai explodir. Quando ele se afasta, vai para bem longe do navio do povo da festa, e chega lá na praia, ouve-se um barulho muito grande, uma explosão. Onde todos olham para o mar e vê fogo, fumaça preta subindo, alguns gritos de desespero e o cheiro de morte. A vida é uma festa que está prestes a terminar. Por isso Jesus foi para a cruz, para nos tirar deste navio onde ele está condenado. Esse é o Evangelho. Esta é as boas novas de Cristo. Muitos não creem. Noé também pregava dessa maneira, muitos não criam. Muitos não se importavam com o que Noé falava, e ele estava gritando: gente, Deus me disse que é tempo de fazer uma arca. Deus vai destruir tudo num dilúvio e morrerão muita gente. Noé está pregando dizendo: vocês precisam crer. Eles não acreditavam. Eles riam de Noé, eles zombavam de Noé. Eu não vou trabalhar numa arca. Nunca choveu, Noé. Por que vai agora chover e vai matar todo mundo? Todo mundo rindo daquele pregador, o qual para Deus era considerado o pregador da justiça. Até que num determinado tempo Deus diz: Noé, entra dentro da arca. Noé entra com a sua família. Noé entra com a sua família. Você não vai ficar de fora. Entrará você e a sua família. Quando Noé entra dentro da arca com sua família, Deus fecha a porta da arca. E Deus manda o dilúvio, e todos se desesperam, porque é água para todo lado. Eu imagino o povo batendo na porta. Noé, abre a porta, pelo amor de Deus. Era verdade que você pregava para nós, era verdade que você falava, e nós não acreditamos. Mas Noé, nós estamos vendo, nós cremos. Bem-aventurado não é os que veem e creem, bem-aventurado aqueles que creem, ainda que não vejam. O desespero pairou no mundo, a água descia do céu e rompia da terra, mortes e mais mortes e mais mortes. E Noé com sua família dentro da arca também passando uma grande tribulação, porque as águas subiam e era luta para todo lado, porque o povo de Deus sempre lutou. A igreja sempre foi debaixo de batalha, sempre debaixo de luta, porém Deus sempre guardou a igreja, Deus sempre protegeu a igreja, Deus sempre livrou a igreja. O problema do homem é o pecado, mas a solução é o Evangelho. O Evangelho que muitos rejeitam, o Evangelho que muitos não creem, é para a salvação daquele que crê. Te dei várias ilustrações de pessoas que não creram e morreram na condição perdida que estavam. Mas aqueles que creem são aqueles que montam
no bote salva-vidas, no navio salva-vidas e vão para a praia, para um lugar de descanso, de segurança. Deus quer te levar para um lugar de segurança por intermédio de Jesus. Deus quer te levar para um lugar de segurança eterna mediante a fé em Cristo. Não é mediante as suas obras, não é mediante a nada, a não ser a fé em Jesus. A fé em Jesus. O que Cristo fez na cruz é suficiente para salvar a tua alma. O que Jesus fez na cruz é suficiente para resgatar você da vã maneira de viver. O que Cristo fez na cruz é suficiente para curar a tua alma, as tuas feridas, para arrancar de você toda e qualquer condenação. E você ser livre, livre para sempre. E viver uma eternidade com o Salvador. Viver uma eternidade com o Salvador. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Por isso a palavra é ministrada. Por isso eu estou ministrando essa palavra para você, porque ainda há esperança. Leve a palavra para as pessoas. Pregue para as pessoas perto de você. Pregue para as pessoas na sua casa, na sua família. Não esconda o Evangelho. O Evangelho não é carteira para estar no bolso. O Evangelho é a luz do mundo. O Evangelho é a esperança do perdido. É a ressurreição do morto. O Evangelho é lâmpada para os nossos pés. O Evangelho é luz para os nossos caminhos. O Evangelho é alegria para o triste. É o remédio do canceroso. O Evangelho é a chave do encarcerado. O Evangelho é a visão do cego. É a voz do mudo. É o som ao ouvido do surdo. O Evangelho é a força do coxo. O Evangelho é a porta. É o caminho. É a vida. A palavra de Deus, semeada no coração humano, ela trabalha por si mesma. Não precisa de uma ajuda humana. Simplesmente a palavra. Somente a palavra. Somente o Evangelho mais alguma coisa é nada. Nada mais o Evangelho é tudo. Vou repetir para você entender. O Evangelho mais misturado com alguma coisa é nada. Mas nada com o Evangelho é tudo, porque o Evangelho é suficiente e não precisa de nada para mudar a tua vida e a minha vida e a da nossa família. Então creia mais, pregue mais, leve o Evangelho, volte a evangelizar, pregue para as pessoas ao seu redor, fale do amor de Jesus, fala a verdade, fala sobre a cruz, fala da salvação de Cristo, fala do amor do Cordeiro, fala do que foi feito por amor a você. Porque a palavra de Deus semeada no coração humano, ela trabalha por si mesma. A semente tem vida, a semente é a vida em si mesma. Ela trabalha, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, lance a semente, como nós lemos aqui no verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, ele é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Então lance a semente à terra, este é o reino. Você quer ver sua família salva? Você quer ver toda a sua casa morar no céu? Lance a semente à terra. Lance a semente à terra. Pregue o Evangelho de Cristo aos corações da sua família. Lance a semente à terra. Ela trabalha. A própria semente trabalha. Só que tem um porém. Ela trabalha sem precisar de você ajudar. Ela trabalha automaticamente. Ela trabalha invisivelmente, ela trabalha poderosamente, ela trabalha triunfantemente, ela trabalha sem a ajuda do homem, trabalha sem que o homem veja. Talvez você está olhando dizendo assim: eu estou pregando, pastor, mas não está tendo resultado. Escute, não está tendo resultado visível aos teus olhos, mas está tendo resultado. Você não está vendo. Você não está vendo. Se você olhar para o cedro do Líbano, ele foi um dia uma pequena semente. Se você olha ele depois de anos, você vai ver ele uma grande árvore, linda e bela e poderosa. Mas se você vê o começo dela, foi apenas uma semente. Toda árvore grande foi uma pequena semente. Então lance a semente. E a semente que é viva se encarregará de concluir a obra na terra, nos corações sedentos do Evangelho. Os corações carentes do Evangelho. A palavra, ela trabalha poderosamente, ou seja, não há quem possa impedir o trabalhar dela. Se Deus escolheu, Ele chama por intermédio da palavra. E ninguém responde se antes alguém chamar.
Não há resposta sem um clamor, sem que alguém o chame, ninguém vem. A palavra, ela trabalha triunfante, ou seja, ela triunfará, ela vencerá, porque é a palavra. Deus é o autor do crescimento espiritual do homem, e não é eu e nem você. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ele é o autor do crescimento espiritual da tua família, da minha vida e da sua vida. A terra, como nós sabemos, ela jamais produz grãos por si mesma. Não. Ela é a mãe das ervas daninhas, mas não a mãe do trigo. Sem semeadura não há colheita, sem pregação não há conversão. O coração humano jamais se tornará para Deus em arrependimento, fé e obediência, a não ser que você leve a semente, a não ser que você lance a semente, como diz Marcos capítulo de número 4, verso 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O coração humano, ele está totalmente morto para Deus e é incapaz de gerar vida em si mesmo. Ele é como uma mulher estéril. O coração humano é como uma mulher estéril. Ela não pode gerar, não há o que faça, ela não pode gerar, ela está incapacitada de gerar. Vamos lembrar de Ana. Ana não gerava, Penina zombava dela. Eu tenho filhos, você não tem. Eu tenho filhos, você não tem. Ana não gerava, ela é como o coração de um homem sem Deus e sem a semente. Então Ana sobe para o templo, porque a Bíblia diz assim que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, Deus tem tempo e propósito para cada um de nós. Então em determinado tempo Ana sobe para o templo, e quando ela chega no templo, a Bíblia diz que ela se prostra ao altar, e ela derrama lágrimas, e ela chora falando com Deus, e as palavras dela, irmão, saem gemidos, a ponto do sacerdote olhar e achar que ela está embriagada. Então ela diz: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, ela está amargurada de coração. Então o sacerdote vai liberar uma palavra para Ana, e ele diz assim: que Deus conceda, que Deus. Por quê? Porque até aqui Ana não conseguiu. Reclamar com Eucana nunca fez ela gerar. Brigar com Penina nunca fez Ana gerar. A única coisa que vai fazer Ana gerar é a palavra. Então o sacerdote diz assim, o Eli: que Deus, que é o único que pode gerar, conceda o desejo do seu coração. E Ana gerou. E Ana gerou. A palavra fará coisas grandiosas em nossas vidas, em nossa família. Falamos do cedro do Líbano, uma pequena semente semeada, lançada à terra, o qual parece que não vai crescer. O tempo passa, parece que não cresce. As pessoas olham, parece que não cresce. Assim talvez é você. Talvez foi lançada a palavra em você. Agora eu quero falar com você. Você que tem olhado para a tua vida e tem dito assim: eu não cresço espiritualmente, eu não amadureço, eu não dou frutos, eu não melhoro, eu continuo a mesma coisa. Eu firo as pessoas, eu magoo as pessoas, eu sou mau. E eu sou um cristão, sou alguém que sirvo a Deus, mas a minha vida não agrada a Deus. Talvez você tenha pensado dessa maneira. Mas olha aqui, preste atenção: o cedro do Líbano, semeado na terra, ele não crescia. Era apenas uma semente. Não cresce. O tempo passa. As pessoas olham e dizem: ela foi plantada uma semente, mas essa semente não cresce. As pessoas passam de novo: é plantada uma semente, mas essa semente não cresce. O tempo passa e a semente continua não crescendo. Mas as pessoas não veem que o crescimento do cedro é por dentro. Enquanto as pessoas estão olhando dizendo assim: ele não cresce, ele está crescendo em raízes para dentro da terra. Enquanto as pessoas estão dizendo assim: não há crescimento nele, ele está crescendo absolutamente, absurdamente dentro da terra, a ponto das raízes dele se encontrar com a rocha, se enrolar com a rocha, se envolver com a rocha. Aí depois de ter uma raiz forte, ela começa a crescer para todo mundo ver. Assim é na sua vida. Há um processo, há um tempo. Toda semente tem 3 estados. Primeiro estado, brotar. Você lança a semente. Primeiro estado, brotar. Segundo estado, crescer. Terceiro estado, frutificar. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se a semente foi lançada em você, Deus te dará o crescimento. Se você é alguém que ouviu a palavra, está no evangelho, está vivendo a palavra, mas ainda tem falhas, lembre-se:
Você é um filho de Deus. O Senhor ama você. É Ele que está fazendo a obra. A semente, ela tem poder de fazer a obra por si própria. Ela não precisa da ajuda de ninguém, nem nossa. É a própria palavra. O poder está nessa semente, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Os filhos de Deus não nascem perfeitos em fé, esperança e nem em conhecimento. Eles crescem de glória em glória. Eles crescem. E eu já estou terminando, mas eu quero que você entenda isso. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, o qual o Senhor conclui a sua obra. Mas nunca deixe de levar a palavra para as pessoas. Nunca deixe de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Talvez alguém pode estar te esperando amanhã lá no teu trabalho para que você pregue a palavra de Deus, que é semeada no coração e que trabalha por si própria. A palavra que é poderosa e que trabalha no invisível e que triunfa para a glória de Deus. Leve esta palavra, porque a terra, nós sabemos que jamais produz grãos por si mesma, mas se você lançar semente, vai crescer. O verso de número 27, para a gente terminar, diz assim: Depois de lançar semente à terra, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como, porque é uma obra oculta aos nossos olhos, é uma obra invisível, poderosa, triunfante, porém invisível. Você pode ver que o homem que lançou semente, ele vai olhar de noite e de dia se cresce, ele não vê crescimento, ele não consegue ver o trabalhar de Deus, mas está algo acontecendo. Talvez você está pregando para alguém e você não consegue ver o trabalho de Deus, mas algo está acontecendo. Não pare de pregar. Não pare de compartilhar a live com alguém que você ama. Talvez você diga assim, a pessoa nem está vendo, você que pensa, algo está acontecendo no invisível. Deus trabalha no invisível. Este homem, o qual o Senhor está trazendo uma tipologia do reino, ele se levanta de noite e de dia para olhar, e ele não consegue compreender o que acontece, porque ela cresceu. Ele não viu o que aconteceu lá dentro. É como uma criança no ventre. Preste atenção para terminar. Uma criança no ventre, a mulher fica sabendo que está grávida, o filho começa a crescer. Passa o seu primeiro mês, passa o seu segundo mês, passa o terceiro mês, passa o quarto mês, passa o quinto mês. Você não está vendo o que está acontecendo lá dentro, mas está crescendo. Os ossinhos estão se formando, os olhos, o narizinho da criança, o ouvido, a boca. Você não está vendo, mas está acontecendo. O você não vê não significa que não está acontecendo. A cada dia a criança cresce sustentada por Deus. Quem gera uma criança no ventre de uma mãe é Deus. Quem sustenta uma criança no ventre da mãe é Deus. Quem dá o ar para respirar, quem faz o coração de uma criança bater. Começa o primeiro órgão que começa, se eu não me engano, é o coração. Não é isso mesmo? O coraçãozinho começa, não é verdade, irmão? O coraçãozinho começa a bater, bum, 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 bum. E quem faz esse coraçãozinho bater? Senão a mão de Deus que está segurando o coração daquela criança. Só tem um coração. E de repente do coração os órgãos começam a desenvolver, começa a crescer, começa a acontecer. Aleluia! Assim é na nossa vida, assim é na nossa casa, assim é na nossa família. Só não mate a criança no ventre. Só não aborta a criança no ventre. Deus está gerando algo lindo. Sabe aquele teu filho que está distanciado dos caminhos do Senhor? Sabe aquele teu marido que está distante de Deus? Sabe você que está distanciado de Deus? Deus está formando em você algo lindo. Deus está trabalhando de uma forma maravilhosa na sua vida. Quero terminar dizendo isso, que no determinado tempo, quando dá um mês determinado, a criança nasce, e nada impede o nascer da criança, e a criança chora,
A criança vai começar a aprender agora a mamar, vai aprender a andar, a gatinhar, vai aprender a andar, depois vai aprender a comer papinha, danoninho, vai aprender a brincar, jogar futebol, até se tornar um adulto. E isso teve tempo, brotar, crescer e frutificar. Mas tudo se iniciou. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Uma criança no ventre começa com uma pequena semente lançada numa mulher e termina com um homem maduro, pai de família, chefe de casa, um homem de Deus. Que Deus te dê entendimento, que o Espírito Santo de Deus te convença e te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no meu canal, tem vários vídeos lá, compartilhe com as pessoas que você ama, propaga o reino de Deus. Um abraço, fique na paz. Você é especial para Deus.